Josias, o Toledo traz uma coisa muito interessante que a gente pode misturar um pouco também com os bastidores aí de Brasília, que é o seguinte: ele mostra que ele está trazendo ali que a pesquisa IPEC aponta que o problema, vamos colocar assim, da queda de popularidade do Lula é o conjunto da obra. E existe uma briga de bastidor dentro do Palácio do Planalto entre o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o Rui Costa, ministro da Casa Civil, e você tem ali rotineiramente ataques ao ministro Fernando Haddad, querendo jogar a culpa nele, né? Dizendo, não, olha, foi o problema do Pix. Não, é o Haddad que não soube comunicar bem o ajuste fiscal. Não, foi o Haddad que não conseguiu mostrar aqui que a economia está crescendo. O que o Toledo está mostrando é que, veja bem, talvez a culpa não seja só do Tachad, como diz a oposição. É verdade. Se a gente analisa todas as pesquisas que vêm sendo divulgadas, né, Raquel, a gente de fato percebe que o eleitorado sinaliza que está enxergando esse terceiro governo do Lula como uma grande represa rachada. E há furos em vários pontos da estrutura. E o esforço para tapar esses furos converteu o marqueteiro Sidônio Palmeira em protagonista do governo. O empenho para consertar o dique é atrapalhado por micos, gafes, assim foi com o escorregão da Fazenda no Pix, assim foi também com o conselho do Lula contra a caristia, se está caro, não compre. Mas a prioridade do Palácio do Planalto passou a evitar o desmoronamento da represa. E, de fato, a gente verifica que não é um problema só. Tem o problema da segurança, tem o problema da saúde, o governo não conseguiu colocar em pé um programa que o presidente tinha estabelecido como prioridade, que era encurtar o período da necessidade da clientela do SUS de realizar exames e cirurgias. O governo não conseguiu enviar ao Congresso até agora um projeto que aborda problemas de uma área central, prioritária, que é a segurança pública. Tem uma PEC lá do ministro da Justiça que não sai do lugar, não vai ao Palácio do Planalto. E o Sidônio Palmeira, ele assumiu o comando da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência, em 14 de janeiro. Na primeira reunião ministerial do ano, ele já informou aos colegas que o que ele faria, como ele faria para apertar os parafusos da engrenagem de comunicação do governo. E disse que os resultados viriam em 3 meses. Desde então, a popularidade do Lula entrou no vermelho em todas as pesquisas. E a emergência essa emergência em que se converteu o drama da popularidade do presidente, deu ao governo uma pressa, um sentido de pressa que não havia. Então, os problemas começaram a ficar mais realçados, essa briga alhada na equipe do governo, o PT puxando os tapetes, todos os tapetes do ministro da Fazenda. Agora, o governo está entrando numa outra fase, uma fase menos guerrilheira, e se conscientizou de que precisa apresentar resultados. Nos bastidores, o Sidônio costuma dizer que, antes de pensar em 2026, ele precisa ganhar 2025 para o Lula. E, na prática, ele imprimiu à pasta da comunicação na presidência um ritmo de comitê eleitoral. E organizou, agora para o dia 2 de abril, um evento tratado internamente como um ponto de virada. Há um slogan novo, Brasil dando a volta por cima, e nesse encontro o Lula vai levar à vitrine um compilado do que ele julga ter feito até aqui. E aí vão incluir programas antigos e essa novidade que foi ao Congresso nessa semana, que é o projeto que retira do imposto de renda quem ganha até R$5.000 e impõe uma taxação de até 10% para quem tem superrendimentos no Brasil. Então, isso é tratado como como parte desse ponto de virada, e o governo está, na verdade, contando com um peixe que ainda está na água, mas o governo já conta como se o peixe estivesse no cesto, né? Não passou pelo Congresso ainda, o Congresso está impondo resistências à aprovação
da compensação, ninguém duvida que o Congresso vai aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 no Brasil. Seria um suicídio não aprovar isso. Mas há muita dúvida quanto à disposição do Congresso de taxar quem ganha acima de 600 mil, impor 10% a quem ganha 1.200.000 no Brasil, R$ 100.000 por mês. Então estão lá buscando fórmulas e tal, ninguém sabe se isso o que resultará desse esforço, né? Mas está todo mundo muito otimista nesse momento, o Fernando Haddad sendo aplaudido em reunião do PT, dando entrevistas com grande otimismo. Então o governo está nessa fase. A prioridade deixou de ser aumentar a popularidade do Lula. O importante agora é tapar os buracos dessa represa e evitar que o buraco se aprofunde. Então, se for confirmada essa impressão de que o Lula conseguiu estancar a queda nas pesquisas, já será um grande feito. Agora, o Sidônio, o prazo que ele se autoimpôs de 3 meses para apresentar resultados, venceu. Agora, em abril, venceu o prazo dele. Então, se ele não conseguir apresentar os resultados, ele vai ter que reformular não a comunicação do governo, mas a sua própria comunicação. A grande novidade para o governo, Raquel, que deixou o governo um pouco mais animado, é que hoje, na oposição, não há muito o que celebrar, né? A oposição hoje está às voltas com a perspectiva de aceitação, de conversão do Bolsonaro e dos seus cúmplices em réus no Supremo, e a maior novidade que a oposição apresenta é um autoexílio de fancaria do Eduardo Bolsonaro. Então, o Eduardo Bolsonaro é um exilado de si mesmo, um exilado, ele se trancou na sua própria fake news, está perambulando lá como uma piada pelas ruas dos Estados Unidos, né? Então, a vantagem do Lula é que, do outro lado, o cenário está bem desorganizado, né? Agora, é preciso ver se essa estratégia do governo vai surtir resultados, né? Porque não se resolve problema de popularidade só com slogans, né? Alice, a apuração do Toledo e o Josias, também no comentário dele, trouxe uma reflexão interessante para a gente. A pesquisa do IPEC, o recorte que o Toledo trouxe, está mostrando que a popularidade do Lula parou de cair. E aí o Josias afirma ali, só isso já é um grande feito, porque afinal a coisa estava ladeira abaixo. Agora, mantido no patamar que está até 2026, né, a eleição está longe, mas se fosse hoje, e isso ouvi de um petista muito próximo do Lula no almoço, o presidente perdia a reeleição. Ele não se reelegeria. Então, assim, ele precisa melhorar. A popularidade hoje não é suficiente para vencer em 2026. Será que está no caminho? Já que o problema está em tudo, não está numa área só. Vencer ou perder a eleição não vai depender só do Lula, vai depender também do adversário. No momento, o adversário dele é muito fraco. É o Bolsonaro, que está inelegível e que pensa colocar um familiar no lugar ou coisa parecida. Então, no momento, o adversário do Lula é fraco. Essa pesquisa, ela quando o sujeito cai de uma altura grande, qual a providência se tomar? Os bombeiros correm para colocar uma cama elástica embaixo, um monte de colchões para ver se para a queda. E depois avaliar qual que vai ser, qual é o estrago que a queda produziu. É essa situação agora. Tanto o governo quanto a oposição vai avaliar qual o estrago que essa queda produziu. A pesquisa mostra que a queda começou em dezembro. O que houve em dezembro? Em dezembro houve aquela entrevista, aquela declaração do Haddad de que ia apresentar a proposta lá de corte de gastos do governo e que junto viria um aumento uma ampliação da isenção de imposto de renda
para quem ganha até R$ 5.000. Isso foi o Lula que pediu para amenizar o mal-estar que seria provocado pelo ajuste fiscal. Deu errado. Por quê? Porque o mercado, porque junto o Haddad teve que anunciar que para compensar os 5.000, iria cobrar mais de quem ganha acima de 50. E aí o mercado entrou em pânico e houve um verdadeiro ataque especulativo ao câmbio, e desse ataque aumentou a taxa de juros, com consequências sobre a inflação. Quer dizer, começou em dezembro o conjunto da obra apontado aí por essa pesquisa. Veja só, na análise do ranking, há uma certa incoerência nessa avaliação das pessoas sobre o conjunto, sobre o motivo, onde está pior o governo. O primeiro lugar é a inflação, o segundo lugar é desemprego. Ora, desemprego, o governo melhorou o combate ao desemprego. Aí vem política externa, etc. Fome em quarto lugar e gastos públicos em sexto. O resto política externa, desemprego, meio ambiente, temas em que não tem essa expressão toda. Então, há uma certa incoerência, mas é o conjunto da obra. Por que é o conjunto da obra? O conjunto da obra e aí eu sinto falta nessa pesquisa, não foi perguntado, e o Lula? O conjunto da obra é o Lula. O Lula, tanto naquele momento em que pediu ao Haddad que, junto com o corte de gastos, anunciasse a ampliação do desconto de imposto de renda, da isenção de imposto de renda para até R$ 5.000, tanto o Lula ali a determinar aquilo ao Haddad e as declarações dele posteriores ajudaram nesse conjunto da obra, que inclui também o mercado, a Faria Lima, uma série, tudo isso é o conjunto da obra. E, de fato, é o conjunto da obra que está influenciando a situação. A atuação do Sidônio agora é tentar mudar isso. Ele pediu um prazo até abril. Em abril, como o Josias lembrou bem, vai ser lançado, vai ter esse novo evento aí para lançar um novo slogan de governo, etc., publicidade, vai falar em nacionalismo, nos programas, esse programa do imposto de renda, inclusive. O Sidônio está cumprindo o que ele, ao parar a queda, ele está cumprindo o que ele prometeu. Me dê em 3 meses que eu começo a mudar o jogo. Vamos ver se a partir de abril, e aí essa é a pergunta, a grande pergunta deixada por essa pesquisa, se a partir de abril, como se comporta o governo em relação à opinião pública. Vai melhorar a situação? Vai ter uma inflexão? É complicado. Por quê? Porque se calcula que a economia ainda não estará resolvida a partir de abril. Mas, se você pensar que agora está esfriando o crescimento, o PIB já não está crescendo tanto, isso significa que a taxa de juros não precisará continuar aumentando ao nível de 1% ao mês, como já anunciou a última reunião do Copom, talvez as coisas melhorem. Se melhorarem, o Lula pode reverter. Se não, não reverte. É aquela história é a economia, doutor. É a economia que vai determinar se haverá ou não essa mudança. Vamos então dar uma olhadinha no que o Sidônio prometeu fazer até abril. O governo vai lançar um pacote de campanhas publicitárias para tentar reverter essa queda de popularidade do presidente Lula. A propaganda sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 está entre os destaques. O nacionalismo, com uma campanha com a marca Brasil dos Brasileiros. E a defesa de programas como Farmácia Popular e o Pé de Meia também fazem parte da ofensiva de comunicação. As propagandas serão lançadas nas plataformas digitais e no rádio e na TV. A divulgação já começou ontem. Na primeira reunião ministerial desse ano, em janeiro, como o Thales e o Josias estavam falando, o recém-possado Sidônio Palmeira, titular da Secretaria de Comunicação, apresentou um cronograma de 3 meses para a reversão da queda de popularidade do presidente Lula. Josias, quando o Sidônio coloca ali
que vai fazer propaganda da questão do imposto de renda, da isenção até 5 mil, vai falar do pé de meia. O foco do governo parece estar todo em conversar com essa classe média, né? O que se chama de classe média empreendedora, porque as políticas mais voltadas para a classe mais baixa, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, estão esgotadas no sentido de trazerem um efeito eleitoral. Tá certa essa estratégia? Na cerimônia de 3 meses de governo, lá atrás, 2023, nem se falava no aproveitamento do know-how do marqueteiro Sidônio, do governo, nada disso. O governo tinha acabado de estrear o terceiro mandato do Lula. Estavam lá comemorando os 3 meses e o Lula disse, numa solenidade em que ele relançou o programa Mais Médicos, ele disse que depois de recolocar na prateleira essas marcas, esses programas antigos, o governo teria que dar atenção à classe média. Isso ficou no gogó. O governo não deu consequência às palavras do presidente. E desde então ele vem acenando para a classe média, mas nunca concretiza esse objetivo. Foi um erro do governo não ter dado atenção à classe média, porque essa classe média não votou no Lula, ou majoritariamente preferiu o Bolsonaro no segundo turno de 2022. Então, o lema do presidente era o de reconstruir e unificar, reconstrução e união. Então, ele deveria ter dado atenção a esse nicho do eleitorado. Não deu. Agora o governo acorda para esse nicho. Já tinha lançado alguns programas de crédito para empreendedores, agora vem com essa grande iniciativa, que é a isenção, prometida lá na campanha, mas que tardou a acontecer, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Lançaram-se também iniciativas para essa classe C relacionadas ao Minha Casa Minha Vida, aumentou ali o financiamento voltado para esse nicho do eleitorado. Então o governo acordou para essa fatia da sociedade brasileira, esse extrato que mora ali nos andares intermediários da pirâmide social. O governo faz bem em atentar para esse pedaço do eleitorado. Agora, faz isso no momento em que o eleitor tradicional do Lula já está desembarcando, segundo as pesquisas. O presidente caiu, a popularidade dele caiu, até naqueles eleitores tradicionais do PT e do Lula, os moradores do Nordeste, os brasileiros mais pobres, das camadas mais humildes, os menos escolarizados. Então, ele está agora dando atenção à classe média, mas não pode descuidar da base da pirâmide, que também começou a abandonar o Lula. Então, o desafio aumentou, Raquel. O desafio do governo é hoje muito maior, né? E o aceno à classe média é indispensável, mas naquela imagem da represa que está rachada e que tem furos em vários pontos da estrutura, o governo tem que dar atenção a todos os estratos sociais, não só a classe média. Lá atrás, o Lula tinha falado em unificação do país, tinha prometido essa unificação, e ele não zelou por isso. Não zelou na composição da sua equipe ministerial, não aquela frente ampla que se formou na eleição de 2022 para derrotar o Bolsonaro, e muita gente votou no Lula porque não queria dar mais 4 anos ao Bolsonaro, não porque gostasse do Lula, né? Esse pedaço do eleitorado, mesmo os que compuseram a frente ampla, que levaram a cara à vitrine, eles não foram prestigiados pelo presidente na composição do ministério, nos 2 primeiros anos do governo. O Lula deu de ombros para esse pedaço da sociedade brasileira que não gosta dele, mas que foi com ele, embarcou na canoa dele para evitar o Bolsonaro, né? Então o desafio agora é maior. Essa proposta do imposto de renda, ela tem grande possibilidade de resultar numa repercussão positiva. A Quest fez uma pesquisa em dezembro do ano passado, você se lembra, Raquel, que essa proposta ela não é de agora, ela foi apresentada até num erro estratégico do governo,
Quando o Fernando Haddad foi, no final de novembro, à televisão, Rede Nacional, para anunciar que tinha um pacote fiscal, contenção de gastos, ele misturou o fiscal com esse mimo ao brasileiro que ganha até R$ 5.000. Deu lá num curto-circuito que produziu uma alta do dólar. Então, a proposta já era conhecida. E a Quest fez uma pesquisa em dezembro que mostrou que 77%, aliás, 75% do eleitorado adorou essa ideia, aprova essa ideia de isentar o brasileiro mais pobre do imposto de renda. E entre os eleitores do Bolsonaro, a adesão é ainda maior. 75% no eleitorado todo, 77% junto aos eleitores do Bolsonaro, aqueles brasileiros que disseram ter votado no Bolsonaro em 2022. Então, a possibilidade de o Lula melhorar a sua imagem a partir dessa proposta não é negligenciável. Agora é preciso ver como o Congresso vai reagir, se isso vai ficar em pé, se a compensação virá, porque se não vier compensação também, só a aprovação do mimo vai produzir um curto-circuito econômico que acaba gerando resultados negativos. Né? É preciso ver se o Congresso aprova do jeito que está, né?